nesse clima de planejar as atividades para o ano de 2022, eu retorno com um vídeo mais objetivo. A gente teve um vídeo mais reflexivo, na vibe reflexiva, sobre a desigualdade social, que é esse vídeo aqui que você vê no card, e a gente também teve aquela live maravilhosa sobre o pecado da clínica, para a gente refletir um pouquinho. Mas hoje, então, eu retorno com um vídeo mais objetivo, colocando aí 7 desafios para o SUAS que eu acho que são muito importantes para a gente superar no ano que vem. Então, depois dessas reflexões, já no clima de planejamento, eu listei esses desafios que se impõem para nós, mas não só isso. Para cada um dos 7 desafios, eu coloquei uma ferramenta básica que vai ajudar você ali no seu município a superar o respectivo desafio. Vamos lá juntos para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, gente linda que nos acompanha aqui no Suas Conversas. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de 7 desafios que se impõem a nós, trabalhadores do SUAS, e também das ferramentas básicas para a gente enfrentar esses desafios. E todas as ferramentas vão ter links para baixar aí na descrição do vídeo, nas referências, abaixo do player no YouTube. Claro que esses desafios que eu listei não são os únicos, são os que eu pensei dentro do que eu tenho pensado sobre as necessidades do ano que vem. Inclusive, coloca aí nos comentários que outros desafios você acha que nós temos que enfrentar no curto prazo ou no médio prazo e que eu não coloquei aqui. E antes de continuar, se você gosta dos nossos conteúdos aqui no canal, curta esse vídeo e se inscreva, clicando no sininho para ativar as notificações. Essas ações são bem importantes para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e se espalhe pelos 4 cantos desse Brasilzão. Eu quero salientar que esse vídeo é um resumo de uma live que eu fiz para os trabalhadores do SUAS do estado do Mato Grosso. Na live eu aprofundo cada um desses desafios. A live está disponível no canal da CETASC, que é a Secretaria Estadual de Trabalho, Assistência Social e Cidadania do Mato Grosso. Eu vou deixar o link para a live em um comentário fixado aqui abaixo do player do vídeo, caso você queira se aprofundar nesses desafios. Vários desses desafios ficaram ainda mais evidentes na pandemia da Covid-19 e acabaram expondo algumas fragilidades do SUAS e a grande disparidade entre os municípios do Brasil em relação à implantação do sistema. Uma das coisas que ficou evidente e que é o nosso primeiro desafio é justamente que não estamos preparados para a atuação diante de emergências e calamidades públicas. Antes da pandemia, a gente tinha um serviço específico para isso, na verdade ainda temos, pensado para alta complexidade, previsto na tipificação, que é aquele serviço de proteção especial diante de calamidades e emergências. Esse serviço é de alta complexidade porque ele foi pensado em termos de acolhimento, de desastres e calamidades como enchentes, rupturas de barragens, tornados, eventos assim que deixam muita gente desabrigada e exigem ações como abrigos improvisados, organização junto à Defesa Civil, articulação intersetorial. Esse serviço previsto na tipificação, ele não é um serviço que os municípios têm em funcionamento o tempo todo. Ele é um serviço que, quando o município decreta estado de emergência ou estado de calamidade pública, ele pode solicitar o aceite, solicitar a adesão. Vamos pensar que ocorre uma grande enchente em um município e ele decreta calamidade pública. De posse do decreto de calamidade, o Estado e a União reconhecem essa situação. E aí esse município pode aderir a esse serviço, que é temporário, enquanto a situação de calamidade persistir. Então o serviço em si, o suporte para dar conta dos desabrigados e dos danos, é temporário. Só que a articulação em nível municipal, cada município ter um comitê para pensar quem faz o que diante de uma calamidade, quem organiza as ações, quem deve ser acionado em caso de emergência, antes da emergência acontecer, é uma articulação que a gente teria que ter sempre, independentemente do tamanho do nosso município, independentemente de ter acontecido alguma coisa. Quem a gente vai chamar, quem a gente vai acionar numa situação assim, quais são os atores
melhores para não sair que nem barata tonta quando esse tipo de situação vier a acontecer. Nesses meus anos de SUAS, eu já tive várias vivências de barata tonta diante de calamidades. E não é assim que a gente tem que lidar. Mas voltando, desde a tipificação já existia esse serviço, que era pensado como um serviço de alta complexidade, imaginando ali situações que envolvam desabrigados, perdas materiais de casas, necessidades de roupas, alimentos, material de higiene, material de construção, obras públicas. Vamos pensar, por exemplo, num tornado ou numa inundação que destrói redes elétricas, casas, redes de água e esgoto, enfim. A pandemia mostrou o seguinte: primeiro, que os municípios não estão preparados, já falamos disso. Não existe uma organização prévia. Ou seja, em geral, a gente espera acontecer para depois responder, que é o exemplo barata tonta. Claro, esse serviço aí da tipificação, ele primeiro precisa que aconteça a calamidade para que depois o município faça o aceite, depois de decretar a calamidade, e aí ele vá dar as respostas com esse suporte. Só que o que acontece? A necessidade da articulação prévia dos comitês intersetoriais dos municípios envolvendo a defesa civil, essa articulação ela tem que ser permanente. A pandemia nos mostrou que não podemos pensar emergências só em termos desse serviço aí de alta complexidade ou de desabrigados, que calamidades e emergências acabam envolvendo não só a alta complexidade, mas atravessando todos os níveis de complexidade do SUAS. Por exemplo, no caso da pandemia da Covid-19, a situação de isolamento social que foi necessária para evitar tragédias ainda maiores também impactou na situação econômica das famílias, trazendo para nós um novo público, novos usuários para o CRAS, pessoas em vulnerabilidade temporária. Então, a proteção básica teve que se organizar para abarcar essa nova demanda da vulnerabilidade temporária, ou pelo menos um aumento da demanda de vulnerabilidade temporária. Ou seja, a emergência, a calamidade impactou também na proteção básica. A permanência das pessoas em casa por mais tempo, aliada a esse clima de tensão que deixa as pessoas mais ansiosas naturalmente, aumentou a violência intrafamiliar contra mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas. No caso das crianças e adolescentes, como elas precisaram ficar em casa, longe dos olhos da escola, dos serviços de convivência, essas situações ficaram menos visíveis e já começam a surgir dados sobre o aumento da violência intrafamiliar. Repito, esses isolamentos foram necessários para a tragédia não ser ainda maior. Sim, eles foram necessários. Mas isso não faz com que eles não tenham tido consequências. Então, eles tiveram consequências que impactaram a básica e a média complexidade também. Então, não é só a alta que é impactada. Isso nos coloca o primeiro desafio, a primeira agenda para os estados e municípios, que é mudar a forma como se organizam, ou como não se organizam, já que a maioria dos lugares não se organiza, não antecipa essas situações, e começar a articular um comitê para pensar quem faz o que diante de calamidades e emergências, quem coordena as ações, e geralmente essa coordenação é da Defesa Civil. E aí cabe salientar que a assistência social é mais um desses atores, nunca o único, nunca agindo isoladamente, como a tal da barata tonta. A gente não fala em atuação proativa, em se antecipar às demandas, em pensar antes das coisas acontecerem? Pois então, é isso, sair na frente, pensar antes que aconteça uma calamidade, quem acionar. Mas eu não disse que para cada desafio a gente teria uma ferramenta? A ferramenta para lidar com essa questão dos desastres e das emergências na assistência social é essa publicação. Quem seguiu direitinho o informe do CNAS para as conferências de assistência social de 2021 já falou desse documento no seu município. Ele se chama Diretrizes para o SUAS diante de calamidades e emergências. É uma publicação de outubro de 2020 que nós precisamos conhecer para pensar ações nas nossas cidades e estados. E vamos falar mais dessa ferramenta aqui nas suas conversas em outro momento. Por enquanto eu quero sinalizar para você, se você ainda não conhece essa ferramenta, que ela existe, que você deve se apropriar dela, que ela é relativamente recente, de outubro de 2020. Baixe ela aqui nas referências desse vídeo. Segundo desafio, ou segunda agenda, a oferta do PAIF.
O segundo desafio que eu vou colocar aqui é específico da proteção básica. E por que eu falo tanto e tanto da básica? Porque por menor que seja um município, ele tem um CRAS. A porta de entrada do SUAS é o CRAS. E a questão da oferta do PAIF, junto com a gestão da rede da proteção básica, é uma das principais funções do CRAS. Existe uma disparidade muito grande nos CRAS Brasil afora em relação a essa temática. A gente tem documentos norteadores dos CRAS desde 2009, que é o caso do livrinho azul, a nossa bíblia do CRAS, sobre o que é o CRAS, o que ele faz, quais as suas funções. A gente tem os livrinhos do guarda-chuva desde 2012, que descrevem o miudinho do PAIF. E além desses dois, nós temos o protocolo de gestão de serviços, benefícios e transferências de renda, que é de 2009, que também dá várias diretrizes. Só que apesar de terem se passado mais de 10 anos desses documentos, muitas dessas concepções de trabalho social com famílias ainda não foram completamente internalizadas. Muitos CRAS Brasil afora ainda trabalham no que eu chamo, no meu livro, de pseudo-emergências. Nada mais é do que tratar como emergência uma situação de vulnerabilidade instalada. Tratar como eventual uma situação que de eventual não tem nada. E dar respostas com benefícios eventuais para questões que, na verdade, são vulnerabilidades instaladas e exigem acompanhamento familiar. Aliás, a gente já falou sobre isso aqui nesse vídeo do benefício vilão, que está aparecendo aí no card para você. Quando uma família vem ao CRAS mês após mês em busca de cesta básica, isso não tem nada de eventual. Isso me mostra que o problema aí não é a falta de alimento, mas a falta de renda. E também, claro, a falta de acesso a serviços, capacitação, dentre tantas outras coisas. Mostra também a fragilidade da política de segurança alimentar no nosso município. Então é renda mais segurança alimentar o que temos aí de necessidades. Então precisamos revisar esses documentos e reorganizar o atendimento e o acompanhamento familiar nos espaços de trabalho, articulando serviço, o PAIF e benefício. Essas famílias que vêm mês após mês precisam de acesso à renda, seja pela via de um programa de transferência de renda, seja por um processo de capacitação para acessar o mercado de trabalho e ter melhores oportunidades do que ela acessa hoje, seja pela via de ter acesso à creche para conseguir trabalhar, já que mesmo sendo capacitada e tendo vagas no mercado de trabalho, muitas vezes o que impacta é que essa pessoa não consegue trabalhar com tranquilidade, mesmo de modo autônomo, porque não tem onde deixar os filhos, porque faltam políticas públicas de suporte. De qualquer forma, precisamos organizar o cotidiano do nosso CRAS. E as ferramentas para esse segundo desafio, que é reorganizar o processo de trabalho do CRAS, olhando para o serviço que é o principal serviço do CRAS, que é o PAIF, e implantar o atendimento como ele tem que ser, são justamente essas ferramentas aqui. O volume 2 das orientações técnicas do PAIF e o protocolo de gestão. Para contribuir com esse desafio, eu também indico essa série aqui dos Suas Conversas, que está aparecendo no card, chamada CRAS que Temos, CRAS que Queremos, que é só sobre isso. Vou deixar a playlist inteira aqui no card. Outra série que eu recomendo a você, sobre o PAIF especificamente, é a série No Miudinho do PAIF, que é essa playlist que está aparecendo no card. E além dessas duas séries, uma das vinhetas não clínicas lá do meu livro conta justamente a experiência de transição desse modelo de plantão social para um modelo de atendimento e acompanhamento familiar, que não é inventar a roda, é simplesmente aplicar esses livrinhos lá de 2009 e de 2012 no nosso cotidiano e ir fazendo os ajustes para a nossa realidade. O terceiro desafio, ou a terceira agenda para os nossos estados e municípios em 2022 é a regulação de benefícios eventuais. Esse desafio ficou muito evidente com a pandemia da Covid-19. No início da pandemia, a gente viu muita rigidez nas respostas diante da vulnerabilidade temporária, muita rigidez nos critérios de provisão de benefícios, muitos questionamentos. Gente, benefício eventual é isso aí mesmo. Inclusive vai contra a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, a gente ficar exigindo uma vexatória comprovação de necessidade. E a pandemia mostrou isso. Essa foi a primeira coisa que eu vi, muita rigidez.
ou o contrário disso, a falta total de legislação nos municípios para regular os benefícios eventuais e muito desconhecimento sobre, afinal de contas, o que são os benefícios eventuais. E aí, antigamente, a orientação eram aquelas leis de benefícios eventuais. Hoje também se superou isso. A orientação é que os municípios tenham uma lei do SUAS e dentro dessa lei do SUAS um capítulo para os benefícios eventuais. É o que a gente diz, articular serviço e benefício e não ter a lei dos benefícios solta, desconectada do SUAS. E aí a gente tem que regulamentar eles, criar os critérios no Conselho Municipal de Assistência Social e cuidar para esses critérios não ficarem tão excludentes que a família tenha que fazer 200 polichinelos e 50 abdominais para ter direito ao benefício eventual. Um direito é reclamável. Se tiver critérios claros e a pessoa cumpre os critérios e está na lei do município, beleza. E aí é cuidar para não atrelar coisas do tipo que tem que ter avaliação socioeconômica do assistente social, como se a avaliação socioeconômica fosse atribuição privativa, e nem criar critérios muito excludentes. Então, a avaliação socioeconômica não é privativa do assistente social, ela é uma das competências, mas não é privativa. Eu já falei disso nesse vídeo aqui. E os critérios, eles não devem ser demasiadamente excludentes. Então, este terceiro desafio é justamente regular os benefícios eventuais no nosso município, se eles ainda não estão regulados, ou atualizar a legislação de benefícios eventuais, criando uma lei mais ampla, uma lei do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. E onde é que está a ferramenta para esse desafio? Justamente essa aqui, que são as orientações técnicas sobre benefícios eventuais, que você pode baixar aqui nas referências desse vídeo. E agora chegamos ao quarto desafio, que é diferenciar benefício eventual de doação. Mais uma vez, se trata de um desafio que ficou evidente com a pandemia da Covid-19, que é a diferenciação de doações e benefícios eventuais. Esse desafio tem a ver com o desafio anterior, que é a regulação de benefícios eventuais, e também com a articulação mais ampla no município em relação a essas campanhas de doação, que sempre caem na mão da assistência social. Aqui entra uma questão histórica de confundir dádiva, favor, caridade com a política pública de assistência social, que vira a tradicional depositária das doações. Eu achava que isso estava meio superado, só que não está. Isso está no imaginário de que a assistência social é o campo da doação. Quando eu entrei na assistência lá em 2008, tinha uma salinha de doação de roupas no CRAS que eu trabalhava. Mas ainda naquele tempo, talvez em 2009, já se acabou com aquela salinha e a gente reorganizou as coisas. Só que eu tenho visto que ainda existem CRAS Brasil afora que tem a salinha da doação de roupas. E que a equipe, como se não tivesse outras coisas para fazer e bem mais importantes, com impacto no longo prazo, acaba se envolvendo com essa atividade. Detalhe, a atividade organização e doação de roupas não está descrita em nenhum dos guias de orientação técnica do CRAS e do PAIF. Existe uma enorme diferença entre benefício eventual e doação. E a pandemia escancarou isso. A gente caiu numas de controlar quem recebeu cesta básica de doação, quem recebeu cesta básica do CRAS e situações semelhantes. Mas para a alegria geral da nação, felizmente, além da ferramenta anterior, que são as orientações técnicas dos benefícios eventuais, veio essa resolução 146, não à toa, no histórico 2020, dizendo que doação não é e não deve ser tratada como benefício eventual. A resolução 146, que é essa aqui e que também está para você baixar nas referências desse vídeo, aprova a nota técnica 32, que fala exatamente dessas diferenças. Então, essa resolução é a ferramenta com a qual a gente vai balizar o enfrentamento desse desafio. E o que fazer com as doações, você vai me perguntar? Bom, elas viram algo do município e não da assistência social. Se o município tem um banco do vestuário, ele que organize as campanhas do agasalho. Se o município tem um banco de alimentos vinculado à segurança alimentar, ele que organize as doações de alimentos e o recebimento dessas doações. E que vincule isso à área da segurança alimentar, como eu disse. Por exemplo, essa área pode estar na agricultura, eu já vi muitos municípios terem na agricultura. Se o município tem defesa civil e o comitê lá das emergências, esse comitê pode organizar o recebimento de doações, ter isso tudo organizadinho, doação de roupas, de alimentos, de móveis. Isto, doações, não é assistência social. Então, antes da gente dizer, mas não é de ninguém, pode ser de todos.
E aí vai do gestor local da assistência social e também do Conselho Municipal de Assistência Social se apropriarem disso e compreenderem que doação não é assistência social, que isso é um modelo antigo de assistência social, que já passou com resolução federal e tudo, com nota técnica e tudo, com guia de orientações técnicas e tudo. Passem para a Defesa Civil, passem para o Comitê das Emergências, enfim, articulem em nível de município. E vejam a importância do CMAS e do gestor da assistência social terem a habilidade de articular com essas outras áreas, já que geralmente cai para nós. Então, nós temos que entregar esse filho para o município. E o material de estudo para essa agenda justamente é a Portaria 146 de 2020 e a Nota Técnica 32, que é anexo da portaria. Chegamos agora ao quinto desafio, que é o enfrentamento às violências em municípios pequenos. Eu tenho falado bastante disso aqui nas suas conversas. A pandemia mostrou um aumento da violência intrafamiliar e um aumento da demanda para o CREAS. Mas e os municípios de pequeno porte 1? Aqueles com menos de 20 mil habitantes que não são obrigados a ter um CREAS. Como fazem? Eu penso que esse é um quinto desafio. Organizar a proteção especial em municípios pequenos. Eu já fiz o vídeo sobre isso aqui no canal, que é esse que está aparecendo no card. Se você não viu o vídeo, olha com mais calma depois, mas o resumo do vídeo é o seguinte. Tem 3 alternativas para proteção especial em municípios pequenos. A primeira é a mais rara, mas existe, que é abrir um CREAS naquele município de pequeno porte 1. Não ser obrigado a ter um CREAS não quer dizer que seja proibido aquele município ter um CREAS. Se o diagnóstico socioterritorial do município apontar isso, mesmo que ele não tenha porte, ele pode abrir um CREAS. Se ele tiver recursos, ele deve abrir um CREAS. Mas isso não é o que acontece na maioria dos casos. A segunda possibilidade é o município conveniar com um CREAS regional. Eu não acho muito interessante essa possibilidade em função de logística, de ter que estar levando as famílias para acompanhamento em PAEF em outra cidade, da equipe da outra cidade não ter muito contato com a rede da nossa. Enfim, eu acho que essa lógica do CREAS regional não fortalece nem a questão da rede da cidade de origem da família e nem que o município crie a sua própria rede. Para mim, por menor que seja um município, ele tem que ter a sua redinha. Então, a melhor alternativa, no meu ponto de vista, para proteção especial em cidades pequenas é criar as equipes de proteção especial, vinculadas ao órgão gestor. Eu muitas vezes menciono essas equipes toda vez que eu vou num município de pequeno porte 1. E especificamente sobre isso, uma ferramenta para a gente enfrentar esse desafio é esse documento elaborado pelo Estado de Santa Catarina, que é a Informação Técnica número 4 de 2019, elaborada pela Gerência de Proteção Especial do Estado. Essa nota técnica explica a diferença dessas equipes e das equipes de gestão do SUAS. Se você está pensando em implantar uma equipe de proteção social especial no seu município de pequeno porte, para que o CRAS não fique virado num CREAS, dá uma olhada nesse documento aí que ele vai ajudar muito. Chegamos agora ao sexto desafio, que é a gestão da rede. Aqui eu vou falar especificamente da proteção básica, mas muitas coisas servem para redes da proteção especial também. Eu venho falando desse desafio faz algum tempo. Também temos vídeos sobre isso aqui no canal, que é esse que está aparecendo no card, sobre as unidades de referência do SUAS não serem mais um na rede, mas ocuparem esse lugar de gestor, de realmente serem a referência do trabalho social com famílias naquele território. Durante a pandemia, foi muito importante a articulação local, a articulação das redes locais. Foi bem mais fácil para aqueles CRAS que tinham um relacionamento cotidiano com a sua rede referenciada, que é a rede de serviços parceiros. Aqueles CRAS que já faziam o referenciamento das suas respectivas redes lá no território. Então esse é um pulo do gato que precisa ser dado. E a ferramenta, além do vídeo que eu coloquei ali no card há pouco, claro, é a Lei 13.019 de 2014, conhecida como MROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Dá uma olhada na lei. Sétimo desafio:
estruturar a educação permanente. E não à toa eu coloquei esse como o 7º desafio, mas ele tem a ver com todos os anteriores. A gente vai falar mais disso aqui, mas a educação permanente não é composta somente de espaços formais, quando o município contrata um curso, uma assessoria, uma palestra, quando vem alguém da supervisão ou um consultor externo. A educação permanente tem a ver com espaços formativos no cotidiano, com a leitura dos materiais, com as discussões em equipe, com a organização de momentos para ver um vídeo ou relembrar o texto de uma orientação técnica. Enfim, tempo no nosso cotidiano para estudar a política na qual estamos inseridos e para discutir coletivamente sobre ela. Quando a gente faz isso em equipe, quando a gente se debruça sobre as demandas concretas, sobre as necessidades que se apresentam no cotidiano, esse é um processo que qualifica muito os nossos serviços. Por isso, não pense a educação permanente somente como algo externo, mas como algo do cotidiano também, que está ao alcance da sua mão. A ferramenta que a gente tem para esse desafio é a PNEP, que é a Política de Educação Permanente no SUAS. E além dessa ferramenta, eu também indico um vídeo muito interessante que eu vou deixar aqui no comentário fixado, o link para vocês acessarem, que trata exatamente disso, da educação permanente no SUAS. Então, pessoal, eu espero ter sintetizado esses 7 desafios e ter estimulado vocês a buscarem essas 7 ferramentas, todas com os links para baixar aqui na descrição do vídeo, abaixo do player aqui no YouTube e nas referências do vídeo. O resumo dos 7 desafios é o seguinte: pensar a atuação diante de emergências e calamidades, ofertar o PAIF do modo como precisa ser ofertado, reorganizando os processos de trabalho do nosso CRAS, olhar para a regulação de benefícios eventuais, atualizando a legislação ou fazendo legislação se o nosso município não tem, diferenciar os benefícios das doações e fazer com que as doações sejam responsabilidade do município como um todo, então, articulado com a Defesa Civil, oferta da proteção especial em municípios pequenos, ainda que por equipes de proteção social especial, gestão da rede socioassistencial referenciada aos CRAS e aos CREAS, para essas unidades serem de fato a referência do trabalho social com famílias, e educação permanente no SUAS, para a gente discutir tudo isso no nosso cotidiano e fazer isso acontecer no nosso município. E como eu já mencionei, eu detalho mais esses desafios na live que eu fiz para os trabalhadores do SUAS do Mato Grosso e que está disponível no canal da CETASC. O link para vocês assistirem está aí no comentário fixado abaixo desse vídeo. E você, que outros desafios você gostaria de colocar nessa lista? Coloca aqui nos comentários. Tchau! Vejo vocês na nossa próxima conversa.